Iniciamos agora a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Tocantins e à TV Norte nas eleições 2022. Obrigada a você que nos acompanha pela TV Norte Tocantins e também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Conosco aqui o candidato Paulo Mourão, do Partido dos Trabalhadores. Como apresentado aos candidatos, a nossa rodada de entrevista durará 20 minutos cronometrados, são 6 temas pré-definidos e ao final cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Boa tarde, candidato Paulo Mourão. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Graziela. Uma boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com você nesse debate de ideias. Que bom. Bom, vou colocar o cronômetro na tela e o nosso primeiro tema é economia. Candidato, apesar da economia tocantinense apresentar evoluções a cada ano, sua contribuição para o Produto Interno Bruto Nacional ainda é pequena, apenas 0,5%. Basicamente, nosso PIB é composto por serviços e agropecuária. Como trabalhar para aumentar o PIB para além da agricultura e da pecuária? Se você for olhar, Graziela, esse é um dos pontos mais importantes que um governo precisa compreender. Porque para que a gente possa aumentar o Produto Interno Bruto, que hoje está em torno de 35 bilhões, é preciso estimar um processo integrado de produção, onde a produção primária possa ter valor integrado. A FIETO, coordenada pelo competente presidente Roberto Pires, tem um projeto altamente qualificado e bem calibrado para o desenvolvimento do Estado. Nós precisamos fazer uma reforma tributária justa, e toda reforma tributária justa é onde a gente também empodera o processo da justiça social. Você falou na questão da participação do Tocantins no PIB nacional. O PIB industrial é menor ainda, 0,3%. Hoje nós só exportamos soja, que é 70% da exportação brasileira, tocantinense é de soja, 18% de carnes e 8% de milho. Representa a nossa exportação. Por quê? Porque exportamos commodities, só a parte primária. É preciso nós trabalharmos o valor agregado, a agroindustrialização e é preciso investimento. O Tocantins hoje investe menos de 3% das suas receitas correntes líquidas. Nós tivemos momentos no Tocantins que investimos 20%, 18%. Reduziu-se o investimento porque a política poderosa, essa somente que defende mandatos e poderes e grupos políticos, tomaram o dinheiro e estão fazendo atos que não promovem desenvolvimento e nem aumentam a receita corrente líquida. O Estado cresce a receita, mas cresce as despesas. Então é preciso criar um processo onde a avicultura, a piscicultura, a suinocultura, a produção de grãos possa ser melhorada. Hoje nós estamos produzindo algo em torno de 1.200.000 hectares, podemos chegar a mais de 3 milhões de hectares, porque nós temos 8 milhões de hectares que são só de lavouras e parte delas degradadas, aliás, melhor dizendo, de pastagens e parte delas degradadas. Então temos que entrar com a agricultura nesse processo também para aumentar a área ocupada, não desmatar. Não precisamos fazer desmatamento. O Tocantins precisa ocupar áreas degradadas, investir no processo de uma reforma tributária, fazer a economia funcionar e a contribuição fiscal ser numa novo diagnóstico de contribuintes, fazer um cadastro geral de contribuintes, fazermos também o nosso cadastro eletrônico dos contribuintes, modernizar o processo fiscal, diminuir a tributação sobre produção e discutirmos com o governo federal a questão da Lei Candir. A Lei Candir tirou do Tocantins 10 bilhões de reais do processo da nossa economia e nós não temos governadores que discutam isso. Os governadores sempre vêm com aumentos de tributos. É preciso chamar um empreendedor, é preciso fomentar o empreendedorismo do pequeno e do médio. E é possível chamar o grande empreendedor, que é esse que faz a exportação para a gente melhorar o valor agregado aos nossos produtos na agroindustrialização, porque somos ainda um estado agropastoril. Inserir a tecnologia de ponta no processo produtivo e chamarmos a FIETO e o Sistema S para uma discussão de modernizar a nossa indústria. Precisamos fazer aí um investimento muito alto em novos equipamentos,
fazermos a reforma tributária e valor agregado na produção primária. Aí nós vamos melhorar a economia, aumentando o produto interno bruto e aumentando a renda também do nosso povo, que é uma renda baixa porque nós não temos incentivo produtor nesse processo de produção qualificada nesse processo. Aí teremos que inserir também a agricultura familiar. São 87 mil famílias que nós temos no Tocantins, que é preciso melhorarmos essa relação de trabalho e desenvolvimento econômico. Candidato, agora nós vamos falar sobre emprego e renda. No Tocantins, os microempreendedores individuais representam a maior fatia da população ocupada, correspondem a 37% da força de trabalho do estado. Pequenas empresas são responsáveis por mais de 70% dos empregos criados no Tocantins em 2022. Quais as propostas do senhor para melhorar a geração de emprego e renda no Tocantins? A primeira coisa que nós temos que trabalhar é a relação da discussão com a FIET, o Sistema S e as academias, as universidades. Nós temos que fazer a formação do nosso povo e a qualificação justamente por uma questão de oportunidades desses empregos que estão sendo gerados. Inserir no processo a qualificação profissional. O Estado nunca cuidou em formar os nossos jovens ou qualificar esses jovens em ensinos profissionalizantes. São algo em torno de 65 mil jovens que não têm oportunidade, nem o Estado cumpre, nem o que é legal, que em 2015 se votou o Plano Nacional da Educação Básica e o Tocantins hoje tem algo em torno de 3 mil jovens sendo qualificados, mas todos eles nos institutos federais tecnológicos ou nas universidades. O governo do Estado não tem essa preocupação em qualificação profissional. Como é que nós vamos gerar renda? É justamente com o que você citou. O empreendedor, o micro e pequeno empreendedor, investimento, precisa de financiamento. Os bancos não emprestam a esses setores, por causa de quê? Das garantias. Então, o Estado precisa ter agência de fomento que garanta, por exemplo, ao Banco da Amazônia, um fundo garantidor para o Banco da Amazônia investir no empreendedor local. Nós temos as áreas de comércio, de prestações de serviço e também das startups. Nós precisamos discutir novas dinâmicas de trabalho e de fornecimento de mão de obra e de dinâmica de tecnologia nesse processo. E aí vem de novo a agricultura familiar, os assentamentos rurais, a reforma agrária, são 87 mil famílias. Se eu coloco uma família da reforma agrária produzindo, ela vai me gerar algo em média de 5 empregos ou de renda para 5 pessoas. Se são 87, vão chegar a quase 500 mil pessoas com renda. Nós vamos aumentar a renda do nosso estado, receita corrente líquida e esse dinheiro vai fomentar a economia popular. É essa economia popular que dá a dinâmica do crescimento do produto interno bruto. Por quê? Porque vai ter mais consumo. Se eu tenho mais consumo, hoje a prestação de serviços é quem mais emprega no Estado. Em segundo lugar é o comércio, o maior empregador. O terceiro é o agronegócio. O quarto é a indústria de transformação e o quinto é a construção civil. Nós temos que organizar esses setores para todos eles terem dinamismo. E isso é política de Estado, que chama o Estado indutor, induzir o processo do desenvolvimento. Com o quê? Com geração de renda. Mas antes nós temos que qualificar essa geração e esse capital humano, que é isso que nunca tivemos de política de Estado. Nós precisamos agir em conjunto, governo, Sistema S, FIETO e as universidades. Porque a sociedade está ávida. Nós temos 226 mil pessoas desocupadas hoje no Tocantins, sem a mínima possibilidade de gerar uma renda, porque não tem nenhum investimento, nenhuma indução ao processo do desenvolvimento. E nós temos algo, Graziela, é vergonhoso, nós temos 364 mil pessoas na extrema pobreza, ganhando até R$ 105 por mês. Isso é falta de governo, é falta de atenção com o setor social, é falta de cuidado com esse Estado que nasceu justamente com a égide de quê? Da justiça social e das oportunidades para todos. Mas nós vamos mudar essa realidade. Bom, você que ligou a TV agora, nossa rodada de entrevistas de hoje é com o candidato ao governo pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Mourão. O tema agora é turismo. O Estado ainda não se industrializou e para isso serão necessários alguns anos. Enquanto isso, o Estado tem o turismo, que mesmo sem investimentos altos, tem mostrado um potencial gerador de renda para a população. Como melhorar essa fonte de renda, candidato?
Nós ainda não tivemos um governo, ao longo desses mais de 30 anos de edificação e de construção do Tocantins, que cuidou do turismo como um fator de geração de riqueza e de melhoria da nossa economia. O turismo no mundo todo é um processo de desenvolvimento econômico, gerador de riqueza e de emprego. O turismo precisa estar associado à cultura. Nós precisamos, primeiro, entender os povos originários. Aqui nós temos os quilombolas, os indígenas, e nós temos um ecossistema dos mais ricos do Brasil, com o bioma da Ilha do Bananal, do Jalapão, aqui da Serra do Lajeado, aqui do Cantão, das áreas fossilizadas, e nós temos a transição do Cerrado com a Mata Amazônica, que é o Bico do Papagaio. Nós precisamos fazer a integração do Brasil no sistema econômico, turístico, cultural, nacional e inserir o Tocantins no sistema cultural, econômico e turístico internacional. Como? Ligando o Jalapão aonde? A Chapada das Mangabeiras. O Nordeste tem a Rota das Emoções. Se eu pego ali Mateiros, 126 quilômetros de Cristalândia, que é já na Chapada das Mangabeiras. Faço a integração do Tocantins com a Chapada das Mangabeiras, que já está nas Rotas das Emoções. Faço um aeroporto de alto poder dinâmico em Mateiros e integro aquela região com pavimentação asfáltica, mas com controle ambiental, porque ali é um parque federal. O que nós vimos do governo, mas os deputados estaduais, foi vendendo o Jalapão, privatizando um crime, privatizando o Cantão, privatizando áreas fossilizadas, privatizando a Serra do Lajeado. Nós precisamos entender que o turismo precisa valorizar, inclusive, as pessoas que lá estão. Os quilombolas vão ser preparados para ser os agentes de turismo e os agentes empreendedores. Os operadores do turismo serão investidos neles para eles terem suas pousadas, os seus hotéis. Nós recebemos todos os brasileiros e estrangeiros de braços abertos e coração também latente, porque aqui estamos recebendo os irmãos. Mas nós temos que valorizar a nossa gente, nós temos que investir no nosso povo trabalhador, nós temos que formar o nosso jovem na economia, na administração, no campo turístico, no campo dos novos negócios. E o turismo é uma força muito grande para incrementar a economia do nosso estado. Nós vamos mudar o Tocantins. Nós temos proposta e compromisso com essa realização dessas mudanças. Dato, agora a gente fala sobre saúde. No Tocantins existem 17 hospitais estaduais para atender a 139 municípios. Sendo assim, moradores de muitas cidades do interior precisam recorrer a outros municípios para atendimentos complexos. Como mudar essa realidade para tentar também desafogar os grandes hospitais, como, por exemplo, o HGP, candidato? O que falta ao Tocantins é uma política séria de saúde. Usam de forma desavergonhada o sistema de saúde para enriquecimento ilícito de setores da política do nosso estado. E o que nós vimos ao longo de vários anos e décadas é o quê? É a renúncia ou cassação de mandatos dos políticos que surrupiam o dinheiro público e em grande parte da saúde deixa o povo à mercê da sorte. Eu conheci antes de ontem uma pessoa em Paraíso, Graziela, tem 8 anos esperando uma cirurgia de tornozelo. Eu conheci há poucos dias uma pessoa em Colinas com problema de câncer que tem 3 anos no processo de uma fila eletiva para poder fazer a sua cirurgia. E nós temos os 17 hospitais sem gestão, mas todos eles têm um dono, tem um deputado que manda, tem a esposa do deputado que manda. Ali não se faz política de saúde, ali se faz política partidária, essa vergonha que é essa política partidária do nosso Tocantins. Como nós temos aí uma situação muito grave, que é essa de não ter dinheiro para melhorar a relação das redes da saúde pública do nosso estado. Nós vimos um exemplo fantástico do prefeito José Salomão em Dianópolis, que agora está revalidando o diploma de médicos que estudaram no exterior, porque o estado não coloca médicos para atender a região do Sudeste. Parabéns ao prefeito José Salomão. O que eu compreendo, Graziela, é que nós temos 5 causas mortes mais graves do Tocantins, que
levam a óbito, que é o problema do acidente vascular cerebral, quando estoura a veia na cabeça, o acidente vascular coronariano, quando estoura a veia no coração, diabetes, pulmão, falência dos pulmões e falência renal. E nós temos o câncer de útero da mulher, nós temos câncer de mama e temos o câncer de próstata no homem. Olha, se eu sei que isso é assim, eu tenho que pegar o governo do estado e fazer uma relação com os prefeitos, independente de que partido seja esse prefeito. Fazer a saúde da família funcionar, o médico, o enfermeiro de curso superior, o enfermeiro padrão, as 2 enfermeiras ou 3 enfermeiras técnicas e os 12 agentes de saúde a cada 3.500 habitantes. Se eu faço isso, eu tenho um diagnóstico do município. Eu vou cuidar na relação da medicina preventiva. Isso é o papel do secretário de saúde. Implantaria também o secretário executivo de saúde, que é a relação bipartite, Estado e município. E criaríamos esse processo de cooperação e compartilhamento das responsabilidades em um autêntico e eficiente trabalho da saúde pública no nosso estado acontecer. O outro secretário executivo cuidaria somente de quê? Da relação com os médicos, com os enfermeiros e os hospitais. Licitação, não deixar quebrar os nossos equipamentos, manutenção, reposição de equipamentos e inserirmos a telemedicina, a robotização no processo e fazermos essa medicina ser online nos 139 municípios para que a gente possa, os nossos médicos especialistas, acudirem os médicos cirurgiões ou os médicos clínicos gerais. Aí nós teríamos uma relação respeitosa, humana, eficiente, moderna, e aí nós daríamos, obviamente, o que o nosso povo está precisando. É o problema mais grave do Tocantins hoje, Graziela, e a todos que aqui nos assistam, é o abandono que esses governadores, esses homens que foram eleitos para cuidar do povo, só cuidam do bolso deles e do agrupamento, do agrupelho de políticos que não têm compromisso com esse Estado. Mas sabe como isso vai mudar? Se você decidir fazer essa mudança. Nós temos proposta para a saúde. Vamos mudar. Estou aqui te propondo a mudança do Tocantins. A esperança da mudança é carregada nos nossos ombros e na responsabilidade de todos aqueles que entendem que o Tocantins precisa mudar. Portanto, eu te convido, caminhe conosco que nós vamos fazer a saúde desse estado funcionar. Estamos aqui com o candidato ao governo pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Mourão, e agora o nosso tema é segurança pública. A população do Tocantins vem crescendo nos últimos anos. Em 2021, o estado chegou à marca de 1.600.000 habitantes. Na contramão do aumento populacional, há uma estagnação no número de efetivos da segurança pública. Segundo o levantamento do Ministério Público, o Tocantins tem um déficit de 50% do número de policiais militares, se a gente usar como comparativo preconizado por lei. Tem município em que a PM não possui efetivo. Como fazer para combater a criminalidade, candidato? Além dessa gravidade que você acaba de anunciar a todos nós, Graziela, nós temos um problema, uma vergonha, mais um, além dessa corrupção desenfreada nesse estado dos políticos, nós temos o problema da agressividade das mulheres. O Tocantins é o estado com o maior número de agressividade de feminicídios do Brasil, cresceu 144%. Você não vê uma delegacia da mulher funcionando a contento e protegendo as nossas mulheres. Números de estupros, números de abandonos de menores aí nas cidades, enfim, é um descalabro esse estado. Como é que nós vamos mudar isso? Primeira coisa, nós temos que fazer concurso público. Nós temos que colocar mais policiais. A Polícia Militar do Tocantins é uma determinada corporação em proteção às pessoas, mas não tem assistência, não tem apoio salarial, não tem apoio de inteligência, não tem apoio de equipamentos modernos, não tem apoio psicossocial. Nós temos um grande problema gravíssimo, inclusive de apoio psicossocial para as famílias desses policiais. A Polícia Civil, a Polícia Militar, os nossos delegados precisam estar melhor amparados com tecnologia moderna, com a parte científica sendo estruturada e modernizada, integrar o sistema da Polícia Militar com o sistema da Polícia Civil, dar apoio, inclusive de moradias. Nós temos muitos policiais que ainda não têm a sua moradia, a sua casa. É preciso ter um projeto que ordene uma situação social mais justa e mais garantida a esse cidadão. E nós modernizarmos com a presença do Estado, combatendo a criminalidade e combatendo todo desvio de conduta de quem quer que seja. Mas, acima de tudo, qualificando melhor os nossos profissionais da segurança, tanto policiais militares, bravas mulheres e homens, como os nossos delegados e delegadas e as nossas polícias civis
que são para nós também uma grande honra o trabalho que eles praticam no Estado, mesmo sem o apoio do governo estadual. Nós vamos mudar essa relação no Tocantins. Atualmente, o Tocantins é o 12º estado no Índice de Desenvolvimento da Educação. Mesmo que não esteja entre os piores, a evasão escolar chegou a 14% durante a pandemia. Outro gargalo é o déficit de professores. Quais as suas propostas para esse problema? Nós temos um problema gravíssimo, além dos que você aí citou, a interferência da política no processo educacional. Cada escola no Tocantins tem um deputado que é dono dela, indica o diretor. Não se pode usar interferência política no sistema educacional. Um diretor, para chegar a ser diretor da escola, ele precisa ser líder, ele precisa ser um bom pedagogo e ele precisa ser um grande gestor. Não pode ser política entrando nas escolas. A política é educacional. Aí qual é o resultado? Nós não atingimos a média do IDEB. Qual é o resultado disso daí? Escolas desestruturadas, professores mal remunerados, professores com problema de quê? De ansiedade, de depressão, sem apoio psicossocial. O Estado tem que se responsabilizar por esses profissionais. O Estado precisa garantir que a educação seja uma política de função de Estado, de compromisso com o desenvolvimento estruturado do Estado. E fala para você, Graziela, quem foi o autor do projeto que criou a Universidade Federal do Tocantins. Por isso eu te digo, nós vamos melhorar o Tocantins. Confie em nós, é por aí, Candidato, é neste caminho. O senhor tem agora 1 minuto para as considerações finais. Graziela, é só agradecer esse momento tão rico de debate de ideias. O que eu quero te dizer é que na educação é o nosso principal projeto, junto com renda e estímulo ao desenvolvimento da economia. Nós precisamos garantir, porque eu acredito que somente a educação é capaz de quebrar os ciclos de pobrezas. Então é preciso investimento na educação, melhores salários aos nossos professores, organizar uma base produtiva que seja fomentada pelo processo das inovações e pesquisas. Para isso, nós chamaremos as universidades, Unitins, UFT, UNIRG, ITPAC, UBRA, todas, a Católica. Vamos chamar o Sistema FIETO e Sistema S, e vamos promover uma revolução no desenvolvimento desse Estado, onde a principal meta é a felicidade das pessoas. É para isso que esse Tocantins foi criado. Eu quero agradecer de forma muito efusiva essa participação com vocês. Terminou, muito obrigada e até amanhã. E todos os segmentos terão voz e vez. Estou com